Senhor, te damos graças. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, por cada pessoa que está aqui, cada irmão que está aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por essas crianças. Obrigado por eles. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Santo é o seu nome. Aleluia. Deus é bom, não é? Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Vocês vieram com expectativa hoje? Aleluia. Glória a Deus. Agora, à noite, eu vou falar sobre honra e gratidão. No culto pela manhã, eu falei sobre o poder da expectativa, mexi bastante sobre a bondade de Deus, não é? Eu preferi não falar a mesma mensagem, porque assim a igreja pode ser abençoada duplamente ouvindo as duas mensagens, né? Uma presencial, outra pela internet. Algumas pessoas que estão aqui hoje à noite estavam de manhã também, né? Alguns não, estão em casa assistindo agora. E puderam ouvir a mensagem da manhã, eu quero que você ouça também, se não ouviu, para ser edificado, como eu falei, duplamente. E no período da manhã, quando estávamos aqui, o pastor Tiago Mota, ele falou uma frase, a hora que ele estava fazendo a oferta, que eu peguei, eu anotei, eu gostei, e eu fui impactado com ela. Porque eu pensei sobre a frase, eu pensei sobre o que ele falou. Ele disse: honra atrai o favor de Deus. Honra atrai o favor de Deus. Honra atrai o favor de Deus. E a hora que ele falou, honra atrai o favor de Deus, nós temos que pensar sobre as duas coisas para poder entender o que a frase quer dizer. Não é? Então, na hora, me veio um flash. E quando ele estava falando da honra, ele estava se referindo a... Pode abaixar só um pouquinho. Ele estava se referindo a honra, no que diz respeito a nós honrarmos a Deus. E ele falava sobre isso, sobre honrarmos a Deus. Então ele disse que quando nós honramos a Deus, isso atrai o favor de Deus. Não é? Então eu pensei rapidamente sobre isso. E pensei sobre Deus fazendo favores para nós, por aí, diante das pessoas, diante de clientes, diante de empresas, negócios, Deus fazendo favores para nós, ou nos beneficiando, nos concedendo um favor mesmo, diante da sociedade, nos concedendo promoção, aumento, multiplicação, crescimento, favor na família, favor. E sabe, deixa eu dizer isso para você. Repetindo a frase, honra atrai o favor de Deus. Quando você honra a Deus, muitas das orações que você está fazendo, você nem vai precisar fazer. Porque Deus vai atrás de você para atrair o favor para a sua vida, porque você tem honrado a Ele. A honra atrai o favor de Deus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão aqui, não é? Sim? Porque eu falei nós falamos sobre isso de manhã, eu acho que eles estavam mais empolgados. Será que é porque era de manhã? Eu dou outra chance para você. Honra atrai o favor de Deus para a nossa vida, irmãos. Atrai, puxa para a nossa vida. Você honra a Deus, porque ele disse para Samuel, eu honro aquele que me honra. Eu honro aquele que me honra. Eu estou vendo o Nelson e a Virgínia ali. Tudo bom? Que bom tê-los aqui, viu? Que bom, paz do Senhor. Que bom mesmo. Não é? Vocês estão bem, não é? Estão bem, graças a Deus. Aleluia, que bom. Então, honra atrai o favor de Deus, e foi isso que eu ouvi pela manhã. E como eu vou falar sobre honra e gratidão, nada como começar falando sobre essas duas coisas. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 1, vamos começar no versículo 6. Malaquias 1, 6. Eu quero dizer para vocês que eu não vou pedir desculpa e nem tentar explicar o que eu vou pregar hoje,
no sentido de, olha, aguenta aí firme porque eu vou ter que falar esse assunto. Não, não, não. Os assuntos da Bíblia são pertinentes, eles precisam ser tratados, ok? Eles precisam ser ensinados. Aliás, mais do que isso, quando nós aprendemos sobre honra, nós encontramos favor com facilidade em nossa vida. Então o que eu vou falar hoje aqui para você vai atrair isso para a sua vida, amém? O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Próximo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Próximo. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Próximo. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis de balde o fogo no meu altar, ou do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Do que ele está falando aqui? Do que ele está falando? Parece sugerir o texto que Deus está reclamando, porque eles estão trazendo o animal cego, manco, e eles estão oferecendo isso no altar de Deus. E Deus não está gostando disso. Deus está dizendo para eles, não, eu não vou aceitar essa oferta. O que ele quer dizer? Se você quer trazer algo para mim, traga algo perfeito. Agora, a gente tem que pensar sobre a Bíblia e as coisas da Bíblia e perguntar muitas vezes por quê. Deus não come carne. Deus disse que não precisa de nada. E ele não come carne. Nós sabemos que ele não come. De fato que quando você compra a carne do açougue, você já se perguntou se aquele pedaço de carne do animal que você está comendo, se era um animal manco, cego, faltava uma orelha nele? Você já se perguntou sobre isso? Não, por quê? Porque não importa. Na verdade, sim ou não? Se a carne estiver boa, não importa. Agora Deus está dizendo, vocês oferecem no meu altar esse tipo de oferta? Parece que Deus está zangado com isso. De fato, ele ficou zangado com isso. Mas por quê? Ele começou no versículo 6 dizendo, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Então ele diz a seguir, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Honra e respeito. Deus, pelo visto, está querendo honra e respeito. Honra e respeito. O que isso quer dizer? Sabe, queridos, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês hoje
para fazer a gente pensar sobre como nós estamos nos comportando diante de Deus com as nossas ofertas. E seja elas ofertas materiais, financeiras ou até mesmo ofertas espirituais, porque nós também oferecemos a Deus ofertas espirituais de adoração, de louvor, sim ou não? E Deus, Ele não quer qualquer tipo de oferta. Pensando sobre isso, o que Deus quer, e lembrando da história de dois homens, Caim e Abel. Você já ouviu várias e várias vezes a história de Caim e Abel. Então nós vamos lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Eu quero mostrar algumas coisas para você. Algumas coisas que talvez você não viu antes. E hoje de manhã você vai ver. Gênesis 4, a partir do versículo 1, só para a gente contextualizar, diz: coabitou o homem com Eva, a sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Próximo. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Um era pastor de ovelhas e o outro era lavrador. Próximo. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ponto para. No 3. É aqui que tem uma chave, tem um ponto, que eu nunca tinha visto antes. E eu confesso que eu não vi isso sozinho, alguém me mostrou. Aqui tem uma chave. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Lembra desse versículo, nós vamos passar para o 4. Abel, por sua vez, por sua vez, pegaram? O Vinícius pegou já aqui. Por sua vez, vai falar que foi diferente daquele. Aquele, nos fins de uns tempos, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aquele, nos fins de uns tempos, das primícias do seu rebanho. O que isso quer dizer? Não vai significar nada para você se eu não te explicar o que significa cada coisa. Por exemplo, o que significa primícias? O que significa primícias? Primícias significa os primeiros frutos. É isso que significa primícias, os primeiros frutos. Então ali está dizendo que Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Então vamos ler como essa tradução. Essa versão. Abel, por sua vez, trouxe dos primeiros frutos. Volta lá no versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No fim de uns tempos. Em outras palavras, o resto, a sobra. Quando tudo já estava feito, quando tudo já estava, vamos dizer, na nossa linguagem, pago, quando tudo já estava arrumado e quando aquilo é o que sobrou. Isso corrobora com o que o pastor Júnior tem falado aqui, de que Deus, ele se importa sim sobre os nossos dízimos, não somente ser o dízimo que nós damos, mas ele ser a primícia. Deus se importa. E eu vou mostrar muitas coisas para você de como Deus e Jesus, porque Jesus representava Deus aqui, como eles se importam sim. Mas por que ele se importa? Lá eu li para vocês em Malaquias, Deus falando: ei, vocês vão me trazer o animal cego, o animal manco? Ei Deus, o Senhor nem come carne. Mas não é sobre comer carne ou ele precisar de dinheiro.
É sobre honra. Falou o Tiago Mota também pela manhã, e é algo também chocante, que a gente participa disso o tempo todo, nos nossos aniversários, não é? Nós cortamos o bolo e ele falou, e os bolos são cortados basicamente do mesmo tamanho, não é? A não ser quando é o Jean cortando para a Daiane. Mas os bolos de aniversário são cortados sempre do mesmo tamanho. Mas o que nós costumamos fazer? Nós oferecemos a primeira parte do bolo para alguém que nós queremos honrar. Sim ou não? Nós fazemos isso, não é verdade? Nós oferecemos a primeira parte. Agora, veja, se você comparar a primeira parte com as outras partes, tem diferença, irmãos? Qual foi a diferença de um bolo e outro? A honra. A honra é a diferença no negócio. Então, o que Deus está falando não é sobre um pedaço de bolo que o meu foi menor do que o seu. O que Deus está falando não é sobre isso. O que Ele está dizendo é: eu sou o Senhor, eu sou o Pai, onde está a minha honra e onde está o respeito para comigo? Aonde está a minha honra? Está muito alto aí para vocês? Não, tá bom? Porque às vezes eu grito, né? Fico empolgado. Então, se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Deus está falando sobre honra e respeito. Agora, ouça, irmãos. Se nós honrarmos ao Senhor, respeitarmos como é necessário, muitas das nossas orações nem vão ser necessárias. Por quê? Porque Ele disse: eu honro aquele que me honra. Agora ouça, irmãos. Se nós sabemos de alguma forma honrar pessoas e honrar a Deus, imagina se Deus não sabe honrar melhor ainda as pessoas. Deus sabe como honrar melhor do que nós. Então Ele está dizendo para nós algo essa noite: se eu for honrado, eu vou te honrar. Agora saiba de uma coisa: ninguém ganha de Deus. Ei, nós temos que aprender, gente, para valer esse negócio de honrar a Deus. A começar por dar as nossas primícias. Nós lemos aquele texto e eu quero mostrar algo para você no texto. Em Provérbios 3, 9 e 10. Nós lemos vez após vez, você sabe de cor. Mas você sabia de cor também esse daí. Honra ao Senhor com os teus bens. Ele está pedindo, mais uma vez, honra. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Lembra o que é primícia? Primícia significa os primeiros frutos, a primeira parte. Olha, se você, por exemplo, ganha 10 mil reais, amém? 10 mil reais, não vou falar de pouco, porque eu quero que você chegue lá e passe de lá, e alguns já estão. Aleluia. Então, se você ganha 10 mil reais, um 10avos é 1.000, que é 10%, não é? 1.000. Agora, se você dividir em 10 vezes de 1.000, vai haver diferença entre os 10 de 1.000? Todos vão ser 1.000 iguais? Mas, se antes de qualquer coisa você pegar os 1.000 reais de Deus e entregar para Ele, vai fazer diferença para Ele? Toda a diferença. E não sou eu que diz, eu estou lendo a palavra para você hoje. Honra ao Senhor com os teus bens. Muitas pessoas olham para isso e falam: poxa, eu não vejo acontecendo essa segunda parte, o versículo 10 comigo. E o que diz o versículo 10? E se encherão fartamente os teus celeiros. Fartamente os teus celeiros. Agora, veja essa segunda parte, porque
Certa vez eu estava ministrando em Assis a oferta e fui pego de surpresa, e como a gente lê muitas vezes esse versículo, eu comecei a ler esse versículo e Deus me mostrou algo naquela hora. E transbordarão de vinho os teus lagares. O que significa vinho na Bíblia? Alegria. Alegria, vocês lembraram? Alegria. Não era pegadinha, não, era alegria mesmo. Agora, nós temos que sempre fazer perguntas quando estamos lendo versículos, pensar sobre o que estamos lendo, para a gente tirar os nutrientes do que nós estamos lendo. E se encherão fartamente os teus celeiros, celeiros significam algo. E transbordarão de alegria os teus lagares. Agora lembre-se, queridos, sorriso não é alegria. Sorriso é uma expressão. Ok? Vocês estão entendendo? É uma expressão de alegria. Mas não é necessariamente uma alegria, porque você pode não estar alegre e sorrir, sim ou não? Aquele sorriso, como diz, falso. Quer dizer, não é de dentro, entendeu o que eu estou querendo dizer? Então ali não está dizendo que transbordarão de sorriso. Transbordarão de alegria. Agora, alegria é um resultado. E é um resultado de algo. Sim ou não? Você fica alegre à toa? Não. O que Deus está dizendo, que vai haver um transbordar de alegria na sua vida. Por quê? Porque você honra a Deus e Ele vai fazer várias coisas sem parar na sua vida até transbordar para você. Várias coisas Ele vai fazer para você. Vários, inclusive, mimos. Até que você transborde de alegria, porque não é suficiente ficar alegre, Ele quer que você fique alegre até transbordar de alegria. Até transbordar, é rir à toa, é sorrir o tempo todo mesmo, por resultado da alegria, que é resultado de manifestações de Deus em nossas vidas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E o que Ele pede? Honra ao Senhor com os teus bens. Agora, deixa eu dizer mais para vocês. Deus não quer nada de nós. Não é isso. No que diz respeito a bens, dinheiro. Ele não quer isso, Ele não usa dinheiro, Ele não precisa. Sabe o que diz no Salmo 24:1? Vamos ler Salmo 24:1 para ver o que diz. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Em outras palavras, ele preencheu tudo com esse versículo. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo pertence a ele, é dele. Então assim, animais é dele. No Salmo 50, versículo 10, Salmo 50, versículo 10, diz assim, Salmo 50, 10. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. É tudo dele. Tudo dele. Tudo dele. Então assim, quando ele fala ali sobre, você traz para mim um animal cego, manco, gente, é tudo dele. Quando Jesus estava na terra, e ele mandou os discípulos buscarem para ele um jumento, era um jumento que ele ia montar? Vai buscar aquele jumento para mim, ele está na rua tal, pega e traga para mim. Se o homem lá disser, por que estão levando o meu jumento? Diga, o Senhor precisa dele. E sabe o que significa Senhor? Dono.
Vá buscar o jumento que está em tal lugar. Se o homem lá perguntar por que vocês estão levando, diga que o dono está precisando dele e depois ele devolve. Por quê? Porque Jesus conhecia o que está escrito. Minha é as alimárias sobre milhares de montanhas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nela contém. Então não é sobre valores, não é sobre essas coisas, é sobre honra. E quando nós honramos a Deus, nós precisamos, gente, entender para valer. Que quando nós honramos a Deus, olha, talvez a área mais difícil de se pregar na igreja, porque a maioria delas as pessoas ouvem, elas conseguem ouvir. Talvez a área mais difícil para se falar na igreja é naquilo que diz respeito a finanças, dinheiro. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Você sabe que versículos sobre fé e oração na Bíblia tem aproximadamente 500 versículos sobre fé e oração. Agora, sobre dinheiro e tudo relacionado, existem cerca de 2.350 versículos. As parábolas, a maioria delas, falaram sobre essas coisas. Será que é importante falar? E sabe, é importante. E sabe por que é importante? Porque é a coisa que pode roubar o coração das pessoas de Deus. É por isso que Jesus falava muito disso. Vamos avançar sobre o assunto? Vamos pegar Jesus, já que nós entramos e falamos sobre ele. Eu quero contar algumas histórias que Jesus passou e elas ensinam muito para nós. E eu tenho certeza que nós vamos aprender coisas extraordinárias. Em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, aleluia. Deixa o seu coração aberto, porque eu estou falando da Bíblia, a palavra de Deus. Não estou querendo dar uma despertinho com vocês. E se nós aprendermos a honrar a Deus, Ele sabe como devolver, retribuir a honra a nós. E Ele vai surpreender. E deixa eu dizer uma coisa. Isso que eu citei que o pastor Júnior falou aqui, muitas pessoas abraçaram. Eu já ouvi vários testemunhos. Alguns que contou para ele e que contaram diretamente para mim. Várias pessoas que pegaram e começaram nessa igreja a honrar ao Senhor em primeiro lugar, começaram a ver como nunca antes resultados nas suas vidas, na sua vida. Vários. E as pessoas, a maior parte, você pode ver que um pouco menos de pessoa vem no gasofilácio, não é verdade? Aqui na igreja. E aí você pode pensar, parece que vem pouca gente no gasofilácio, como que paga as contas da igreja? Não, as pessoas estão aprendendo honra. Então elas correm, quando cai na conta, elas plim. Então não se preocupe, não se assusta não. As pessoas estão aprendendo e estão prosperando porque estão aprendendo. Pix, é o Pix. Então, assim, eu recebi hoje e hoje mesmo já coloquei na conta. Eu não vim no gasofilácio, mas o meu, eu não posso pregar algo para você que eu mesmo não viva e não acredite. Porque pregar o que você não acredita não tem nem paixão, gente. Eu tenho paixão no que eu prego, porque eu prego o que eu acredito. É isso que faz o pregador ser verdadeiro, real, e as pessoas sabem que é real e há paixão. Por quê? Porque fala o que vive, vive o que fala, e nós somos assim aqui. Nós falamos o que nós vivemos. O Júnior mesmo que fala isso, ele, pum, já manda o Pix lá. E as pessoas estão fazendo isso. Agora veja. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom?
Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu-lhe Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Veja que Jesus não repreendeu ele quando ele disse, eu tenho observado tudo isso. E agora, o que me falta? Mas Jesus sabia que tinha algo que faltava a ele. E na história, na própria história, fica provado que aquilo era algo que roubava o coração dele de Deus. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, porque aí, depois disso aqui, você vai ser perfeito. Você já está praticando as outras coisas. Falta isso para você. Se você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus pede isso para esse homem. E parece uma coisa muito difícil mesmo. Se ele não soubesse as coisas que estão por trás do que Jesus falou. Por quê? Porque esse jovem, a Bíblia diz no versículo 22, vamos ler o 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Em outras palavras, essa ele não conseguia. Jesus sabia que ele não conseguia essa. Jesus sabia que o coração dele estava ligado naquilo, a tal ponto dele não entender que Jesus nunca vai tirar algo de alguém, que Deus nunca vai tirar algo de alguém sem que ele possa retribuir abundantemente. É tanto que quando aconteceu isso, os discípulos ficaram olhando, e aí Jesus conversou com eles falaram... Porque Jesus falou assim, é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. É difícil para eles, porque o coração deles fica preso ali. E os discípulos falaram, e agora, quem se salvará? Em outras palavras, eu tenho umas coisinhas aí, Jesus, eu tenho uns barcos, uns negócios aí, e aí, como que eu vou fazer agora? Quem se salvará? Vou ter que vender também, vou ter que dar também. Como é isso, Jesus? Explica isso para nós, Jesus. E Jesus, ele conversa com os discípulos e ele diz algo extraordinário que esse jovem perdeu. Versículo 27, onde nós estávamos lendo, 19 e 27, diz, então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus responde, em verdade vos digo que... em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Próximo. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Em outras palavras, o jovem era muito rico. Estava preso nas suas riquezas. Jesus sempre olha para as pessoas amando elas, não importa o defeito delas. E ele tinha o defeito de estar com o coração ligado nas próprias riquezas. Jesus queria tirar o coração dele das riquezas e depois enchia ele com mais riqueza ainda. Vocês entendem isso, que é a continuação do texto? E agora, nós deixamos tudo, é a pergunta de Pedro, nós deixamos tudo e te seguimos, o que será de nós? E Jesus está respondendo, ei, vocês deixaram tudo e me seguiram? Não há ninguém que tenha deixado essas coisas, que não venha a receber tudo em abundância e ainda mais a vida eterna. Então, ele nunca vai pedir algo para você que ele não tenha algo para dar maior do que você pensa que ele tem para dar. Então, ele não estava querendo tirar algo do jovem. Se você lembrar do início da história que eu estava lendo, Jesus olhou para ele e o amou, a Bíblia diz.
Jesus olhou para ele. Jesus não estava tentando dar uma despertinho. Vou dar uma despertinho com ele. Não, a Bíblia diz que Jesus o amou. E porque Jesus o amou, tentou tirar dele a prisão que ele tinha com relação às finanças. Agora deixa eu dizer algo para você, irmão e irmã. É possível você não ter nada, mas ainda assim o seu coração está do mesmo jeito nas finanças. É possível. É possível você ganhar R$100 e falar assim, ai meu Deus, é só 100 que eu tenho, R$10 eu tenho que dar. É possível. É possível. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro, é o coração amarrado a ele. Agora, eu disse que eu ia falar sobre honra e gratidão. E Deus se importa com essas duas coisas. Deus se importa de você ser grato a Ele. A Bíblia diz, e nós já lemos aqui, no Salmo 24, 1 e Salmo 50, 10, que tudo pertence ao Senhor. Então, quando Deus quer o dízimo, Ele quer deixar você com 90%. Essa deveria ser a nossa ótica. Porque tudo é dele. Tudo é dele. Ele quer ser sócio conosco, mas uma sociedade de que ele fica com 10% e você com 90%. Porque tudo é dele. Ele poderia pedir tudo, mas ele quer deixar você com 90% e ficar com 10% daquilo que é dele. Porque nós trabalhamos na terra que é dele. Nós trabalhamos com as ferramentas que é dele. Os maquinários que é dele. Com a sabedoria que é dele. Com a saúde que ele deu para nós. Se nós formos mexer nisso, tudo é dele, por ele e para ele. E apesar disso, ele quer deixar a gente com 90% e ele pega 10%. E isso é honra. É aquele pedaço do bolo. E quando ele sabe que nós estamos dando para ele o pedaço do bolo mais especial, porque é a primeira parte, aí ele vem com mão cheia para nós. Aleluia! Em Lucas 17, 11, deixa eu compartilhar isso com vocês também. Enquanto vocês estão achando, eu quero ler algumas coisas que eu escrevi. Talvez você nunca tenha experimentado colocar Deus em primeiro lugar no que diz respeito às suas finanças. Mas eu te proponho a fazer isso a partir de hoje para ver o incrível agir de Deus nessa área da sua vida. A outra coisa que eu escrevi é: Deus sempre vai usar as pessoas como instrumento para seus propósitos. A outra coisa que eu escrevi é: com a intenção de fazer alguma coisa na sua obra, Ele sempre vai colocar as ferramentas, a sabedoria, o dinheiro e as habilidades nas mãos de algumas pessoas. Eu vou ler esse de novo. Com a intenção de fazer alguma coisa na sua obra, ele sempre vai colocar as ferramentas, a sabedoria, o dinheiro e as habilidades nas mãos de algumas pessoas. E você sabe que apesar disso, dele fazer isso, algumas pessoas levam essas coisas, seja sabedoria, conhecimento, inteligência e dinheiro, e eles levam como se fosse deles, e eles não honram o Senhor com aquilo que pertence ao Senhor. Se Deus confia algo em suas mãos, seja fiel a Ele, porque certamente Ele vai aumentar a sua sementeira. Quando você dá o seu dízimo ou a sua oferta, parte da sua vida está indo nela. O seu trabalho, o seu suor e a sua vida estão envolvidos na sua oferta. Dar oferta não é sobre o que Deus precisa, mas é sobre o que tem valor para você. E isso não é sobre o dízimo. É oferta. Se você sabe o valor
que o seu dinheiro tem para você. Só você sabe o valor que o seu dinheiro tem para você. Só você sabe o valor de alguma coisa que alguma coisa tem para você. A sua oferta transmite algo. A oferta de Abel transmitiu algo e até hoje ainda fala. Então vamos ler ali. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Senhor, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui esse texto mostra para nós Jesus se importando com a gratidão, alguém retornar para agradecer a ele sobre aquilo que ele fez. Sabe, queridos, hoje o nosso assunto aqui é falando sobre honra, sobre gratidão, especialmente no que diz respeito a dízimo e oferta. Sabe, queridos, quantas pessoas Deus faz coisa para elas e elas vão e sequer agradecem a Deus por aquilo que Ele mesmo fez para elas. Elas pegam, abraçam aquilo e saem aí. Isso aqui é meu, isso aqui é meu. E eles saem. Eles não sabem que se eles honrar a Deus, Deus vai fazer com que isso aumente 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, e isso não para. Eles muitas vezes não sabem. Então eles abraçam aquela primeira coisa que Deus fez e acham que aquilo é tudo, e eles amarram o coração naquilo, e o coração deles fica naquela coisa, e eles agarram: é meu e ninguém vai tirar de mim, é meu e ninguém vai tirar de mim. Ei, Deus só está querendo honra, Ele não quer as suas coisas, porque Ele não precisa das suas coisas. É como Jesus falando com aquele jovem rico, ele não queria o dinheiro daquele rico. Ele não precisava do dinheiro daquele rico. Deus não precisa de dinheiro. Deus não vai ficar mais rico com o seu dinheiro e nem mais pobre com quando você não dá para Ele. Ele não vai ficar. Deus não precisa de nada. O que Ele quer é honra. E Ele quer honra. Sabe por quê? Porque Ele quer retribuir a honra. Sempre no final é sobre nós. Sempre no final é Deus querendo fazer algo para nós. Então Ele disse: eu honro aquele que me honra, e eu quero fazer mais para os meus filhos. Mas eles não entendem, e eles ficam agarrados com coisas que eu já fiz para eles, ao invés deles dar a primeira e a melhor parte para mim, e aí eu posso fazer muito mais para eles. Deus tem muito, mas Ele não consegue distribuir para pessoas mesquinhas que não conseguem olhar para o umbigo. Na verdade, só olha para o umbigo. Não eram 10 os que foram curados? Não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os outros 9? Por que Jesus pergunta isso? A história mostra o que eu acabei de dizer para vocês. Jesus não só curou ele da lepra, mas Ele disse: seja restaurado também o seu corpo. Foi isso que Ele quis dizer quando ele disse: ei, a tua fé te restaurou. Era isso que Ele queria dizer. Em outras palavras, eu queria fazer mais do que curar eles da lepra. Eu sei que por causa da lepra eles perderam partes do seu corpo. Então eu sei que eles perderam e eu queria fazer mais. Era só eles voltarem e me dar graças. Era só eles voltarem e me agradecer. E se eles me agradecessem, eu ia fazer por eles o que eu estou fazendo para você também. Mas não. Ai, Ele já me curou, agora eu vou.
Quantos são assim, sabe? Quantos, irmãos, eu estou pastoreando há 9 anos e meio. Quantas e quantas pessoas chegou e receberam e foram curados e receberam e foram embora? Um homem, eu contei parte dessa história para vocês uma vez. Um homem, ele veio para mim, ele era empreiteiro de obra. E ele não estava tendo serviço, nada fazia aquele homem ter serviço. E eu peguei ele, sentei com ele. Vamos conversar aqui, deixa eu te falar algumas coisas e isso vai abrir a sua vida. E eu contei algumas coisas para ele, eu falei, agora vai. Eu orei por ele e pipocou de serviço para eles. Aí ele me ligou e disse, pastor, escolhe as cadeiras que você quiser, eu vou comprar para a sua igreja. Eu falei, amém. Que legal, que bacana. Enquanto eu estou escolhendo, ele sumiu. Ele sumiu. Não, eu não estou magoado sobre isso, porque Deus queria fazer muito mais para ele. Eu nem sei onde ele está, o que está fazendo, mas aquilo era pouco do que Deus queria fazer para ele. E ele achou que, eu consegui o céu agora. Não, não conseguiu, Deus tem muito, Deus não tem fim, Deus não para, Ele quer fazer mais para nós, mas nós precisamos acreditar nele. Nós precisamos confiar em Deus ao ponto de quando Ele faz algo para nós, a gente simplesmente volta, agradece, honra Ele com nossos dízimos, as nossas ofertas. Sabe, meus irmãos, eu não estou falando de algo que eu não vivo. Uma vez eu ganhei um carro, eu ganhei uma ideia. E ele valia 25 mil reais, depois, quando eu vendi, eu consegui vender, tinha caído o preço por 20 mil reais. E sabe, como eu tinha ganhado, é óbvio que 2 mil reais era dízimo quando eu fiz dinheiro com ele. Então quando eu vendi 2 mil reais era dízimo. Mas sabe, queridos, o meu coração está na obra e na palavra de Deus. Eu não dei 2 mil reais para Deus. Eu dei 5. Por quê? Eu dei 25%. Por quê? Porque eu tenho que não só falar, mas acreditar no que eu falo, acreditar no que eu prego, acreditar na minha visão, na visão que Deus me deu, acreditar, e eu tenho que ser o primeiro a fazer isso aqui se eu quero ver que as pessoas vão se inspirar e fazer a mesma coisa e crescer do mesmo jeito. Eu acredito no que eu prego. E eu não fiquei parado lá. Na época eu fiquei sem carro, logo a seguir ganhei outro carro. E aquele carro também já foi, já tenho outro carro. Sabe? Se eu tirar 5 mil aqui, que vai me, Deus ele tem muito, gente, Deus ele tem muito, ele não tem fim. E sabe, não, você não põe uma semente na terra sem que ela dá frutos para você. Em um momento desses, uma hora dessas, Silvana, uma hora dessas a sua colheita chega por aí, Silvana. Uma hora dessas a sua colheita chega por aí, Silvana. Se você estiver assistindo ou estiver aqui em algum lugar, eu quero que você saiba disso. A sua colheita está vindo. Ei, vocês que têm semeado ao Senhor, saiba de uma coisa, Ele não se esquece, Ele não precisa de anotar nada, porque tudo já está anotado, Ele sabe o que você fez, o que você está fazendo. Ei, irmãos, eu não estou pregando porque a igreja está precisando pagar o aluguel hoje. Não, eu não estou pregando para você porque ajuda a gente aí, porque a gente está precisando de um pouco mais de dinheiro. Não é sobre nós agora, é sobre vocês. Já houve tempo que realmente eu precisei vir na frente e dizer, me ajuda a pagar o aluguel. Agora eu não estou mais nisso porque a igreja já está comigo e eu estou com a igreja e nós já estamos vivendo isso. Agora eu estou dizendo assim, vamos aumentar esse negócio e trazer os outros que não estão junto com a gente, porque com certeza sempre tem gente no meio que não entende a palavra, vive com a vida fracassada, vive com a vida presa, não acontece nada e eles ainda se questionam, por que não acontece comigo? Porque você não faz igual aos outros. E outra coisa, a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher se nós não desfalecermos. Então você não pode parar e dizer, não aconteceu, já são 3 meses, não importa nem se foi 1 ano, 5 anos, não importa, ei, Deus não tem prazo, Ele vai chegar na hora certa, e Ele sabe chegar na hora exata, Ele vai chegar com a sua colheita, irmãos. Você não pode, olha, Deus
é justo. Você não pode fazer algo para Deus, dar algo para Ele sem que Ele retribua. Não tem como. Ele não pode dizer algo na Bíblia e não fazer. Ele não pode dizer para nós fazermos algo sem que Ele venha com a mão cheia depois. Ele não pode. Ele disse, se você me honrar, eu vou te honrar. Deixa comigo que eu sei fazer esse negócio. Deus sabe honrar, Deus sabe honrar. E mesmo que você ache que está tardando, mesmo que você ache que está demorando, Deus não demora, Ele chega na hora certa e Ele sabe como fazer. Não fica preso com algo que Deus te deu, com algo que Deus está te dando, com o emprego que você tem, e aí você orou, agora o emprego chegou e você não consegue dar o dízimo daquilo que você está ganhando. Isso não é nada para Deus, Ele só quer a sua honra a Ele, e quando você dá a sua honra a Ele, Ele vai fazer muito mais na sua vida, porque Ele não quer ver você parado no lugar onde você está. O crescimento vem de Deus, e Ele sabe como dar o crescimento. Deus sabe como dar crescimento, e o crescimento só vem de Deus e de ninguém mais. Vocês estão ouvindo o que eu estou pregando hoje? Aleluia, aleluia. O que está acontecendo aqui? Do que nós estamos falando aqui? Eu estou pregando essa mensagem, Deus colocou essa mensagem no meu coração no meio da semana. Ele colocou essa mensagem no meu coração, porque Ele precisa tirar pessoas como aquele jovem rico, de um lugar onde não acontece nada. E aquele jovem rico achava que estava acontecendo e não estava acontecendo nada. Ele estava se gabando, dizendo, ei Jesus, eu já conheço tudo isso daí. Jesus mostrou para ele que ele não conhece nada. Que ele não entendeu o propósito da riqueza, ele não entendeu o propósito das finanças. Tudo é de Deus, pertence a Deus. Ele concede a nós como mordomos para administrar as riquezas dele aqui na terra. Mordomos, irmãos, mordomos. Nós estamos aqui para administrar as coisas de Deus, e Ele disse nas parábolas que Ele vai confiar mais coisas, mais dons, mais talentos. De fato que aquela palavra significa mais dinheiro, àqueles que forem fiéis na administração das suas finanças. E nós achando que, eu acho que eu não preciso dar dízimo não. E outros ainda têm medo de faltar. Com Deus não falta. Com Deus não falta. Só que, é como eu falei certa vez, você precisa se jogar em Deus. É por isso que Ele pede a confiança. Veja se isso não é fé, veja se não é fé. Quando você dá o seu dízimo em primeiro lugar do que tudo que você tem para pagar, é como se você estivesse dando um passo no escuro. Você não sabe o que vai acontecer naturalmente falando. Você não sabe se vai dar para pagar as contas. E é disso que Deus gosta. Porque quando você faz isso, você se joga no braço dele. E aí Ele fala, agora deixa comigo. Agora deixa comigo. Quando você paga tudo, paguei, deixa eu calcular. Está quase não sobrando. Quando você faz isso, você confia no seu dinheiro. Em você mesmo. Quando você, independente disso, você fala, isso aqui é de Deus e não tem conversa. Não tem conversa, isso é de Deus. Pronto, tirei. E agora? Agora é com Deus. Aí Ele fala, então, deixa comigo que eu sei fazer isso aí. Deixa comigo que eu sei fazer isso aí. O que aconteceu com Caim e Abel? Caim, ele pagou tudo, ele resolveu tudo, sobrou isso aqui, eu vou dar para o Senhor. Abel não. Abel olhou e falou assim, isso aqui é para o Senhor. Agora eu vou resolver as minhas coisas. E aí a Bíblia diz que Deus agradou de Abel e de sua oferta. De Caim não. Por quê? Porque a atitude de Caim não era uma atitude de honra. Era uma atitude de avareza. E Deus olha a gratidão, e Deus olha a ingratidão, e Deus olha a avareza. Sobe a banda. Deus olha isso. Deus está vendo. E Ele traz uma palavra como essa, porque Ele quer mudar as suas finanças. Ele não precisa de dinheiro. Ele quer a sua honra por causa de você. Ele quer a sua honra. E quando você honra a Deus, Ele sabe como fazer as coisas. Aleluia. Aleluia. Glória ao seu nome, Senhor.
Antes deles cantar, então eu vou chamar o Wendy rapidinho aqui, para ela testemunhar. Vamos arrumar aqui um microfone para ela. A hora que ela terminar de testemunhar, nós vamos cantar. Fica pronto, tá bom? Vamos aproveitar um testemunho. Nós temos vários, então temos que ir pegando os testemunhos, né? Graça e paz. Boa noite. Em 2019, eu fiz a transição de uma empresa que eu trabalhava, né? E eu não estava contente e comecei a orar para Deus abrir uma nova porta. E eu entrei na Vivo, né? Então, em 2019, eu não dizimava. Aí eu lembro num culto que eu vim de domingo e o Thiago estava fazendo a oferta, né? E eu me lembro que ele ainda falava no feminino. Como que você quer ser promovida? Como que você quer ser aumentada, destacada, sendo que você não consegue dizimar de R$1.000, né? E na época eu ganhava lá meus R$1.800. Aí eu falei, oh, Jesus, é verdade, né? E aquilo foi assim, ó, na minha cara mesmo. Literalmente foi como se fosse só para mim. E a partir daquele momento eu comecei a dizimar e entender de fato essa questão do dízimo, da oferta e da honra. Então eu sou uma das pessoas que assim que cai meu salário, de manhã eu já transfiro meu dízimo, minhas ofertas, tudo, dentro do mês eu faço aqui na igreja. E aí o que aconteceu de lá para cá? Eu entrei como gerente de negócios Zoom e, e eu sempre tive essa visão, né? Eu quero crescer, eu vou ser promovida. Cadê o chefe desse negócio? Eu quero ser promovida. E aí, depois de um ano, tive a oportunidade de ser promovida, que eu já contei aqui. Eu não estava capacitada, eu não tinha o ensino completo, né? O superior completo. E mesmo assim, Deus foi lá no RH, mudou a regra, me promoveu. Aleluia. Tudo preparado mesmo. Então, depois de um ano, eu fui promovida para gerente 2, eu recebi um aumento de salário de 60% na época, nós estávamos na pandemia, foi em novembro, né, de 2020, e continuei firme e forte, vamos crescer, vamos para cima. E agora em abril, né, eu tive um aumento, né, um aumento de salário, não de trabalho, eu recebi mais 40% de aumento do meu salário. E assim, totalmente sobrenatural, não tem explicação Aleluia. Natural, porque eu fui de 60 pessoas, eu e mais um só que recebeu o aumento, então assim, é Deus purinho mesmo Deus na minha purinho. Vida. E é fruto, literalmente, do dízimo, da oferta, da honra e de tudo aquilo que nós temos recebido. Aleluia, Ele é fiel. Glória a Deus, amém. E vai ter mais 100% aí até o ano que vem. É isso aí, aleluia, glória a Deus. Vamos cantar, obrigado, Dai.